Bom dia a todos, irmãos, aqui amigos presentes, aos amigos que estão em casa também nos assistindo, nos prestigiando, que todos sejam recebidos com essa energia gostosa desse ambiente no dia de hoje. Buscais e achareis. Ou procurar e achareis, né? Pode ser também, depende muito da nossa tradução bíblica, né? A minha mãe sempre dizia assim, vá procurar isso assim, assim. E aí a gente falou, não achei, tá lá. Eu falei que tá lá, vai procurar, né? E eu dizia, não, gente, não encontrei. Ela dizia, se eu for aí e encontrar, eu vou esfregar no seu nariz. Eu acho que ninguém nunca ouviu isso da mãe, né? Mas a criatura vai lá e acha. Gente, como é isso? Parece uma mágica, né? Parece uma mágica. Essa semana eu postei uma coisa bem interessante no Face, né? Que é um marido procurando as coisas dentro de casa com uma venda nos olhos, né? Não somos bem nós, assim, às vezes nós procuramos, nós queremos achar as coisas com os olhos ainda vedados. E a gente precisa abrir os olhos para poder procurar, né, para poder buscar, para poder encontrar. E ontem eu falava com Marisa, alguns temas, às vezes a gente fica até com vergonha de falar, porque a gente já repetiu tantas vezes na casa espírita. E aí eu me recordo de quando eu comecei a estudar inglês num curso de línguas no Brasil. Eu ainda estava no nível 1, lá no básico. E o curso oferecia alguns cursos de férias, como pronunciation, né? E também como dicas de gramática. E lá eu ia. E lá tinha gente no avançado, né? Tinha gente já no intermediário. E lá estava eu. Quase que não entendia nada. E as pessoas perguntavam assim, mas o que você está fazendo aqui, né? E até os professores falavam, olha, esse nível não é para o seu nível, mas eu quero ir. Porque eu pensava assim, se eu passar numa sala de aula, numa dicas de gramáticas ou pronunciação, uma hora, e eu aprender uma palavra, eu pensava assim, se eu aprender uma palavra de inglês por dia, já pensou no final do ano, são 365 palavras de inglês novas que eu aprendi. E às vezes era bem assim, não me importava que ela estivesse falando lá em inglês, que eu não estivesse entendendo muito bem. Mas uma palavra, um verbo, uma preposição ficava que iria me ajudar na construção e no entendimento da língua. E eu vejo assim, quando a gente vem na casa espírita, a gente já ouve tantas pessoas falar sobre o mesmo tema. Penso eu, vou lá hoje, porque alguém vai contar uma história diferente, vai cair uma ficha, né? Não cai ficha não, que fica feio, ninguém sabe o que é isso, mas vai dar um download em alguma coisa em mim, não é? Alguma coisa eu vou aprender, não vou buscar porque eu vou achar, né? E a coisa mais interessante desse capítulo, Buscais e Achareis, duas coisas interessantes. A primeira é que é um capítulo bem pequenininho. E assim, a gente vem lá no Evangelho, quando a gente chega no capítulo 5, né, que é Bem-aventurados os aflitos, dá para você ficar uma eternidade ali, mas esse é bem pequenininho e não tem instrução dos espíritos. Aí eu disse, olha para ali. Vai ter a instrução do espírito pouco evoluído, que ela está dizendo instrução de Cléa, né? E eu disse, mas que coisa curiosa não ter a instrução dos espíritos nesse capítulo. Mas é exatamente para a gente o quê? Buscar, procurar, para a gente poder encontrar. É trazer ali das entrelinhas a mensagem que a gente precisa ouvir, né? E quando a gente fala em procurar, em buscar, é para exatamente isso. A gente sair dessa inércia que nós vivemos, né? Nos dispormos à luz, né? Assimilarmos os conhecimentos do alto no nosso processo de iluminação. A gente sabe que a gente vive aprisionado à matéria, né? E nós trazemos todas essas questões aflitivas do dia a dia, nós trazemos essas questões pertinentes à nossa caminhada, né? E nosso processo de caminhar, nós somos ainda muito atados à matéria. E a doutrina espírita, especialmente nesse capítulo, vem nos trazer, vem nos alertar dos perigos e fazer com que a gente busque um novo caminho, um novo caminhar. Pois bem, eu e aqui minhas filas, né? E esse capítulo é dividido em 3 partes. O primeiro é ajuda-te que o céu te ajudará. O outro é observar os lírios do campo e o outro não vos aflijais, né, com a posse do ouro. Bem pertinente a nós nesse dia.
Vamos buscar, né, gente, para a gente encontrar. Então, esse capítulo é o capítulo 25, buscais e achareis, ou procurais e encontrareis, como vocês quiserem. Então, Jesus gostava muito de trilogia. O número 3 está muito presente na vida de Jesus, né? E ele falava, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abri-se-vos-ás. Então, a gente tem aí, a gente pede, mas a gente busca. E a gente busca e a gente vai bater para que a porta se abra. Encontrei a porta, agora vou bater para que as coisas aconteçam. Na continuidade, ele diz, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. A princípio, a gente está vendo aí verbos de muita ação. O capítulo exatamente nos chama a sairmos da nossa inércia e buscarmos. Mas buscar o quê? O que a gente está buscando, né? Eu trouxe o texto assim na íntegra para a gente lembrar do que Jesus está falando. Ele fala, pedi e vos dará, buscais e achareis, como a gente vai ver hoje, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, aquele que bate a porta abrir-se-á. Aí ele faz uma pergunta bastante interessante, ele diz assim, ó, qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Insanidade, né? Como é que os nossos filhos que nós amamos nos pedem um pão e a gente vai dar uma pedra? Não existe, né? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente. Um contrassenso também, que a gente quer o melhor para os nossos filhos. Ora, se vós sendo maus, e maus aqui não é porque nós somos maus, é no sentido da ignorância nossa ainda. Se vocês são ignorantes, nós somos ignorantes, e nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros que lhe pedirem? Veja só, quando ele começa essa parte, ele vai falando da matéria. Se o filho pede pão, não se dá pedra. Se o filho pede um peixe, não vai dar uma serpente. Tudo muito matéria. Mas olha no final do capítulo, no versículo ele diz, o Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros. Quais são esses bens verdadeiros? E pensando bem assim, nós temos no nosso dia a dia o nosso emprego, nós trazemos o dinheiro para casa e o nosso pão. Ele está dando todas essas oportunidades todos os dias. E os bens verdadeiros? Quais são os bens verdadeiros que Deus nos dá? Detalhe, ele dá receita lá em cima. Ele diz que a gente tem que pedir e buscar para encontrar. Então, é a nossa parte ir atrás desses bens de fato verdadeiros. E aí ele fala, do ponto de vista terreno, o Evangelho vai nos dizer, segundo o Espiritismo, buscais e achareis é análogo a esta outra. Ajuda-te, que os céus te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Novamente, inércia não se encontra na concepção ou no entendimento dessa passagem. Porque primeiro tem que ser o que eu estou fazendo, o que eu estou buscando, para depois, então, ser ajudada. E aí, fazendo duas analogias com a vida moral, a vida material, e fazendo analogia com a vida espiritual, isso está intrinsecamente ligado com lei do trabalho, lei do progresso e forças da nossa inteligência. Porque é através do trabalho, a busca do trabalho das descobertas, que nós vamos progredir. E nós progredimos quando nós colocamos em funcionamento as forças da nossa inteligência. Então, está intimamente ligado com isso aí. Com o nosso trabalho, ajuda-te que o céu te ajudará, o nosso trabalho, a nossa progressão e aquilo que a gente traz conosco, que são as nossas inteligências. Se a gente pensar a nível espiritual também, temos que trabalhar, pautar a nossa vida na caridade, no entendimento, na busca interior, para que possamos progredir, usando já as capacidades que nós já temos. Então, ele coloca lá no Evangelho, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento. Fiquei pensando, será que a gente saiu desse estado, né? Porque muitas vezes a gente vive tão materializado que a gente só está à cata mesmo do alimento, né? Então, ele diz que nessa época da infância, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender de seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal o desejo incessante do melhor.
Então, nessa base animalesca, é que nós estamos muito parecidos com os nossos irmãozinhos animais. A gente vive à procura da caça, do que comer, defendemos aqueles que nós amamos. Já viu uma leoa, né? Tentando defender ali os seus filhinhos, né? As suas crias. Mas nos deu algo mais, que foi a inteligência, que é exatamente usando as forças dessa inteligência para nos ajudar. Então, hoje a gente evoluiu um pouquinho. A gente não quebra mais nada com pedra, a gente quebra com celular. Evoluímos um pouquinho, né? Nós não quebramos mais o outro, nem o que a gente tem, com uma pedra. A gente vai quebrando ali com o celular. Que também a evolução, usando as nossas forças, nos deu essa capacidade da gente progredir e chegarmos onde nós chegamos com o nosso trabalho, com o uso das nossas inteligências, trazendo a tecnologia para a nossa vida. A gente precisa, hoje a gente diz assim, eu vou para o Google. Tudo a gente arruma no Google, né? A gente se acha pelo Google. Essa semana minha mãe não fabrica mais a vitamina que ela estava tomando. Eu disse, mãe, a senhora já procurou outra? Disse, não, minha filha. Eu falei, mãe, no seu telefone tem um negócio chamado Google. A gente vai lá no Google e pega as propriedades do seu remédio e procura se tem outro semelhante para você fazer. Aí eu fiz a pesquisa toda no Google e mandei para ela. Aí ela leu tudo. Já foi procurar o remédio e disse, também não tem. E disse, a senhora vai fazer o que agora? Agora eu vou ver. Olha só as forças da inteligência. Agora eu vou ver as propriedades que ele tem e vou mandar fazer manipulado. Mesmo que eu pague um pouco mais caro. Olha aí, gente. Rapidinho, ela usou o quê? A força da inteligência, porque minha mãe tem 80 anos, né? Para você querer que ela fique ali futucando a internet procurando tudo, né? Não vai funcionar muito bem. Mas ela achou o caminho, porque ela foi buscar. Existe a solução, existe o que nós precisamos, mas nós precisamos buscar. Pois bem, o Evangelho vai nos dizer o seguinte, como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Olha que lógica. É por isso que eu amo a doutrina espírita, né? Porque a nossa fé tem que ser uma fé que a gente vai racionar, vai raciocinar, vai encontrar um sentido. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, desencarnamos e não voltamos nunca mais. A humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Nós nem aprenderíamos, porque imagine que não houvesse reencarnação. Então eu morri na era da pedra lascada. Se a gente não adquirisse nada, ou os outros espíritos que viriam espíritos da pedra lascada. A gente não evoluiria nunca. Como diz Maria, ia ficar partido em duas bandas para o resto da vida, não é? Então você veja, como faz sentido a reencarnação? Porque nós vamos chegar aqui, nós vamos trabalhar, nós vamos progredir, nós vamos angariar e vamos voltar para o plano espiritual. E quando voltarmos, estamos com isso e mais um pedaço do caminho para trilhar. Gente, faz todo o sentido isso. Não faz sentido vivermos no mundo maravilhoso que nós vivemos, morremos, acabou, vamos para o céu, chupar o vinho e tocar harpa. Não é esse o propósito. Quando a gente pensa e a gente raciocina, é muito pouco. Eu tenho muitos pastores na minha família que quando falam uma coisa dessa, eu vou para o céu, eu digo misericórdia, Deus tem misericórdia da criatura. Mas aí eles já falam diferente. Outro dia um me dizia, eu tenho tanta vontade de fazer regressão. Eu disse, oxê, regressão para onde se tu não acredita em reencarnação? Se você vai regredir para saber do passado, onde é que está esse passado? Aí ficou me olhando assim, digo, me explica como é a história, que eu não entendi, mas se me explicar, eu vou entender. Como é que se faz uma regressão, quer se fazer uma regressão para um passado, se você não acha que teve passado? Então é meio complicado. Então aí as forças da inteligência vão atuando na fé e na razão, para a gente raciocinar direitinho. Então olha como faz sentido esse encadeamento. Viemos aqui, aprendemos, voltamos. Vamos voltar para aprender mais, para se corrigir, para nos repararmos, aprendermos mais, evoluirmos e progredirmos, colocar as nossas forças intelectuais em andamento. Muito bem. Só uma pergunta, por favor. Quantas vezes nós vamos ter que fazer isso? Infinitas vezes, porque quando a gente pensa que o objetivo final da nossa reencarnação é a angelitude,
e a angelitude, nós vamos voltar quantas vezes nós precisarmos para atingirmos isso aí. Estudos dizem, espíritas, que nós hoje somos 100 vezes melhores do que fomos na última encarnação. Vixe, e a gente ainda é assim como é, né? Pensa aí, quantas vezes nós temos que voltar? Eu acho que a gente hoje já entende que é voltar bem e fazer bem o trabalho para voltar bem, né? Mas a gente não tem um tempo determinado. Esse tempo determinado vai ser o tempo evolutivo nosso. É como uma pessoa que se propõe a uma maratona. Então, a maratona, sei lá, 5.000 quilômetros. Então, ele vai se preparar para correr 5.000 quilômetros. Mas ele tem que correr lá, vai saber, 100.000 quilômetros. Ele vai na próxima, ele vai correr 10. Ele pode não alcançar, ele pode só correr 6. Ainda tem 4 a percorrer. Ele volta no outro ano, se preparando melhor para alcançar aquele alvo. É mais ou menos assim. Só que nosso alvo não é nada material, não é uma taça, não é um colar dizendo honra ao mérito, é a nossa angelitude. Nós estamos caminhando para isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Então ele diz assim, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez mais coisas a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral. Nós acabamos de falar, porque o caminho é a nossa angelitude. Então nós vamos deixando, né, como Paulo fala, uma coisa eu faço, deixando isso para trás, que passou. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo dele? Chegar ao dom supremo, que é exatamente essa iluminação nossa ao ponto de nos tornarmos seres angelicais. Eu acho que Moisés teve uma grande contribuição com a nossa inércia. Inércia, quando fala sobre o mito da criação. Pensa aí você hoje, morando num paraíso, gente, não tendo o que fazer nada. Absolutamente nada. A fruta está lá no pé, você come, a aguinha fresca está correndo ali no riacho, você bebe, não é? Dá na hora do sono, você pode dormir quantas vezes você quiser debaixo das árvores frondosas. Aí Adão, lindo de viver, todo saradão, Eva bonita, loira. Esse povo vai fazer o que no paraíso? Me conta. Fazer menino o tempo todo, né, gente? Fazer menino, vai fazer o que no paraíso? Veja, que situação a nossa. Você não progride dessa forma. Tá tudo ali. Então, essa concepção que às vezes a gente tem assim de, não quero fazer nada. Eu não quero ir para canto nenhum. Se eu pudesse, eu não fazia nada. É bem daí. É a exaltação da preguiça. Então, algo tem que nos tirar daquilo ali. Né? Então, a gente tem muito essa coisa ainda, né? E quer ver como a gente fala? Eu sempre comento que a gente fala assim, o dia que eu ganhar na cena, eu não trabalho nunca mais. Não vai ganhar. Não é esse o propósito nosso, gente. O propósito é o trabalho, para que haja progressão, para que as forças intelectuais avancem. Não, mas a gente diz logo assim, se eu ganhar na cena, eu não dou um prego numa barra de sabão. Porque bater um prego numa barra de sabão é difícil para quem ganha na cena, né? Na Mega Sena, no Powerball, whatever. O que a gente quiser jogar. Então, veja só. Se Deus houvesse... Isso é o Evangelho que fala. A gente lê e parece que um dia a gente vai ver coisas que a gente não viu. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Vê só. A pessoa que fica o tempo todo comendo frutinha, bebendo água de rio, deitada debaixo de árvore, os membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado distinto animal. Você vê, hoje existem estudos dizendo como nós estamos atrofiando os nossos órgãos. Quer ver uma coisa bem simples? Antigamente, quando a gente não tinha o controle remoto da televisão, você tinha que sair do sofá, ir lá, levantar, virar aqueles botões todinho, coisa daquela época, para você encontrar um bom. Aí você senta, ficou baixo, você vai lá e aumenta. Não ficou bom mais, você sobe em cima da casa, bota um bombril na antena. Gente, era triste aquilo, vamos combinar, aquilo era triste. E ainda grita pro outro
para o outro poder não ficar atrofiado. Ficou boa! O outro tinha que chegar na janela, tinha que andar até a janela. Hoje não. Hoje não. Aí a gente evoluiu, a gente teve filho. Menino, vai lá, muda o canal. Menino, vai lá, aumenta o som, começamos a ficar atrofiados. Agora a gente não faz mais isso. A gente tem um controle na mão. E a gente fica mudando e aumentando. E agora aí a gente tem a Alexa dentro de casa. Alexa, o que eu vou fazer hoje? Alexa, para onde é que eu vou fazer não sei o quê? Eu digo, meu Deus, bota a música tal aí, de tal tempo. E a Alexa toca tudo. Quer dizer, a inteligência nossa foi embora, né? A gente conseguiu progredir, mas e os membros? Atrofiou tudo. Né? Nós ficamos realmente... Olha o que o Espiritismo está nos dizendo, né? Que se houvesse isentado do trabalho, a gente ia se atrofiar. Mas não é somente as fibras do corpo, é a fibra espiritual. A gente tem que progredir, é da natureza progredir, é nosso progredir. Se a gente decide por não progredir, o trabalho é dobrado quando a gente vier, que a gente vai ter que dar conta do que não fez e do que tem que fazer agora. E ele fala, né? Nós teríamos permanecido na infância. Por isso é que nós temos que trabalhar. Vamos valorizar o nosso trabalho quando chegamos àquela casa de 3 andares, que o chefe deu uma festa com 200 pessoas dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos trabalhar para não ficar com os membros atrofiados, né? E o bolso vazio também, né? Por isso é que ele faz do trabalho uma necessidade e lhe diz: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Então, esforça-te que o céu te ajudará. Está intrinsecamente ligado ao trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras. Delas terá o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. É claro que se eu trabalho mais, se eu planto mais, eu vou colher mais. Isso no plano material. Vamos levar isso, então, para o plano espiritual. Olha o que ele está dizendo. Vamos levar. Dessa maneira serás filho das tuas obras, do que nós estamos fazendo. Do que nós estamos plantando em nós e no outro. Terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Então não tem preguiça. A preguiça a gente elege, mas não foi isso que o Evangelho nos trouxe, não foi isso que Jesus veio trazer para nós, né? Então, no Livro dos Espíritos vai nos dizer o seguinte, no Livro dos Médiuns: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vem unicamente mostrar-lhe a meta que se lhe cumpre atingir e o caminho a que a ela conduz, dizendo: anda e chegarás, toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Gente, olha o que ele está dizendo. Você vai encontrar pedras, toparás com pedras. Mas não diz assim, toparás com pedras e fica ali parado. Anda! Vai-te embora procurar como é que você afasta aquilo. Nós lhe daremos a força necessária se a quiseres empregar. Olha como o mundo espiritual tem respeito pelo nosso livre-arbítrio. É se você quiser empregar as forças. Se você não quiser, tá de boa. O espírito tá lá evoluindo lá no plano espiritual e te ajudando e você aí sem querer aceitar isso aí. Encontraremos pedras e nós não queremos as pedras, né? E às vezes, muitas vezes, nós encontramos e estagnamos. E quando a gente encontra uma pedra muito grande, a gente olha e diz, ou eu me sento ali e fico olhando a pedra, não vou tentar chegar do outro lado. Ou eu subo e fico lá cansado em cima da pedra olhando o mundo, ou eu vou até o outro lado e caminho, continuo caminhando. A nós compete esse movimento. Vamos nos ajudar para que o céu também nos ajude. Então a pergunta é, e do ponto de vista espiritual, o que significam essas palavras de Jesus? Eu já vim pontuando aí, né, para a gente chegar aqui. Então, buscar do ponto de vista espiritual é a atitude interior de almejar a aspiração da alma. Eu espero, eu quero. Ali atrás, os espíritos vão nos dizer, eu estou aqui te ajudando, eu estou aqui dando a tua forma, você tem que querer. É você que tem que almejar para que isso aconteça. Convém, quem está dizendo isso é Emmanuel, convém aprender a buscar o bem legítimo, o desejo de ser melhor, de superar e de transcender. Então, eu também não vou progredir espiritualmente se eu achar que não vou me esforçar.
Aliás, né, o Evangelho nos chama a prática da caridade exatamente para isso, para nos movermos, para sairmos dessa inércia espiritual que muitas vezes nós abraçamos. Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir o mal e as terei. É necessário a gente pedir o pão nosso de cada dia, mas a gente precisa ir buscar. Como é que chega nas nossas mesas se nós não formos buscar? Tem que ir buscar. E Emmanuel continua nos dizendo, o campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. E nos é dada a liberdade de escolha, de buscar, de procurar, conhecer e entender o que nos possa beneficiar verdadeiramente. Então, a máxima de Jesus é ao trabalho, ao progresso e à evolução. Não somente no campo material, mas principalmente no campo espiritual. Bom, ele vai dizer na segunda parte, acabamos a primeira parte, que é a esforça que o céu te ajudará, e a segunda seria, observai os pássaros dos céus. Quem aqui observa pássaro no céu hoje? A gente leva 2 ou 3 mãos, 4 mãos levanta. Gente, agora vocês ficaram tímidos, agora vocês, né? Todo mundo quer ficar bom na fita. Vamos tirar uma foto, todo mundo que observa as aves no céu agora. Observai as aves do céu. Que poesia de Jesus, né? Nós temos tempo para observar hoje alguma coisa nessa vida louca que nós vivemos? Quantas vezes nós paramos no trânsito e olhamos e vemos as aves lá? Ou então passamos pela praia e vemos os pássaros? Porque nós não temos tempo. Nós vivemos inquietos, nós vivemos estressados. Né? E as gerações que estão vindo também, porque a mãe hoje em dia diz, menino, come logo para não perder o horário do ônibus, vamos, se apressa. Criamos estressados à mesa. A criança já engole aquilo ali, daqui a pouco aprende a comer só engolindo, sem mastigar, é uma gastrite. Olha aí o resultado das nossas imposições. Vivemos estressados o tempo todo, inquietos, ansiosos. Não é todo mundo que anda ansioso, né? Uma mínima parte, que hoje se eu perguntar quem é ansioso aqui só é eu. Porque ninguém anda aqui ansioso mais, né, gente? Isso é coisa do passado. Então, veja só. Quando ele fala, olhai os lírios do campo, os pássaros, ele está nos chamando a observar a providência divina. Mas vamos entender isto. Ele diz, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, os ladrões os desterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes as comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Veja só. Aprender a acumular tesouros, bens imperecíveis, imortais, não sujeito à destruição por força do elemento da natureza. Conta-se que o grande Magno disse que quando ele morreu, esse foi um homem que conseguiu, Alexandre Magno, muitos bens. E quando ele morreu, ele pediu que as mãos dele fossem para fora do caixão. Bem inusitado esse pedido, né? Porque ele queria dizer que, apesar das grandes conquistas do que ele teve, do que ele acumulou, ele não ia levar nada. Minha mãe disse que no caixão não tem gaveta. E a gente fica acumulando, Olha o que ele fala, né? Aprender a acumular bens e tesouros espirituais. Nós estamos acumulando bens e tesouros espirituais. Esses tesouros são as virtudes e as conquistas intelectuais edificantes. O ser humano feliz conhece a clareza e o significado do verbo ter e ser. Ser não é para todo mundo, ter é. Ter ainda é muito para nós que estamos aí tão ligados ainda à materialidade, mas ser é algo de dentro. São os tesouros que nós estamos acumulando para sermos e não para termos, né? O homem de bem, o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos dizer, tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E Jesus fala que a gente tem que buscar e a gente vai encontrar e é dentro, não é fora. A gente vai chegar lá já já.
E ele diz, observai, eu não vou ler o texto todo, não, que é um pouquinho grande, observai os pássaros, né, que não semeiam, não ceifam, e eles são alimentados. Observai os lírios do campo, que não tecem nem fio, mas eles estão vestidos, e que nem Salomão, com toda a riqueza dele, se vestiu como algum deles, né? Então, se Deus tem um cuidado de vestir o lírio do campo, que tem uma vestimenta maravilhosa, né? Que alimenta um pássaro, né? E que daqui a pouco o trigo ou a flor que vai acabar, quanto mais cuidado não terá de vos vestir, ó homens de pouca fé. Mas tem um detalhe. Ele dá o alimento às aves do céu. Mas você não vê a mão de Deus, o dedo de Deus, qualquer coisa de Deus, dando a comida ao passarinho na boca. Nem o homem. O que o passarinho faz? Ele vai buscar. A comidinha dele está lá, a frutinha no pé, mas ele tem que ir lá catucar a frutinha no pé. Vê papagaio, você dá uma semente do papagaio, qualquer coisa do papagaio, ele quebra a semente para comer o miolinho. Né? Foi até você que deu a semente a ele, não foi nem Deus, foi você que deu a ele, né? Mas ele tem o trabalho de quebrar a casquinha da semente, da noz, do que for que você der a ele, para ele comer. Gente, é a mesma coisa. Deus dá tudo a nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que buscar. O passarinho não tem um ninho construído, mas dentro do que Deus oferece a ele, ofereceu a ele, né, o impulso, o instinto de ir buscar ali a lãzinha para ele poder fazer o seu ninho. É a parte que cabe a ele. A parte que cabe ao Criador é nos dar tudo, mas nós temos que ir buscar, porque senão não acontece. Isso é nível material, espiritual também. Todas as possibilidades estão aí, todas as oportunidades estão aí para a gente buscar, para a gente poder, né, deslanchar. Eu me recordo que um dia a Marisa, ela está sempre nas minhas palestras, porque é um espírito não obsessor, um espírito agregador. Incentivador. E ela disse a mim assim, ela passou, eu estava dando aula num computador em cima de uma mesa. E ela olhou aquilo lá, e depois ela falou assim, vem cá, você não quer fazer uma palestra, não? Eu digo, você tá doida? Eu não vou fazer palestra não, marido, não tenho dom. Não, você faz, você tem jeito, aquele jeito dela, né, gente? Que quando quer, dá psiu e o avião cai. Aí, ela foi dizendo para mim, mas Marisa, não, vamos lá, vamos fazer uma palestra juntas. Eu fiz 5 minutos da palestra, ela fez 35. Você não quer fazer outra? Já é um abuso, né? Aí vem um abuso da pessoa. Você não quer fazer outra? Faço, Marisa. Aí eu fiz a outra, falei, vamos te dar os 15 minutos finais da palestra. Então, olha, já melhorei. Fiz 40, ela fez 5. Aí da terceira, ela falou, agora vai sozinha. E eu não sou palestrante, eu sou conversante, como vocês sabem. Mas eu aprendi a buscar os textos. Eu aprendi a montar o PowerPoint. Eu nunca tive aula de PowerPoint com ninguém. Fui fuçar o computador, como é que é isso? Desmanchava os PowerPoints que estavam prontos para saber como é que a pessoa tinha feito aquilo. Como bom passarinho, estava lá o PowerPoint, estava lá os textos, estava dentro de mim a vontade de buscar. Estava dentro de mim a vontade de aprender. E eu fui e realizei. É isso. Todos nós temos essa oportunidade. A gente só precisa acordar, porque quem foi maior beneficiado com isso não foi Marisa, com certeza. Porque quando a gente faz um trabalho como esse de pesquisa, nossa, como a gente vai aprendendo. Ixi, isso aqui é para mim tudinho. Na verdade, né, é para meu benefício, é o trabalho para o progresso e usando as forças da inteligência para o bem. Olha aí. Então, quando a Marisa chamava você para dar uma palestra, vá. Vá, porque ela é médium, ela olha dentro de você e ela chama você porque você tem aptidão para a coisa. E se você não tiver, ela bota pilha e você acaba conseguindo, né? Então, como eu falei, é uma incentivadora. Obrigada, Marisa.
Então ele fala assim, que as inquietações sobre os dias futuros revelam a falta de fé na bondade e misericórdia divinas. Ser prudente é uma coisa. Vamos guardar um pouco. E ser inquieto ou estressado é outra bem diferente. Essa semana, nós soubemos aí por alguém que trabalha no Porto, que esse problema do coronavírus, algumas coisas vai começar a faltar. E eu saí de casa às 11 horas, falei, vou procurar umas coisinhas. Porque a gente não se prepara para o furacão, né? Não achei mais papel higiênico. Tá uma coisa séria. E é uma coisa necessária. Papel higiênico, ó. Não é, menina? O negócio nem chegou ainda, né? Aí eu falei, meu Deus, material de limpeza que tem cloro, praticamente você não acha. Ontem eu tive que dividir as compras do meu cliente comigo para lá para casa, porque não tem mais. Wipes para você fazer limpeza com clorox, já era. Álcool gel. Não, é muito difícil de você encontrar. Aqui e acolá você encontra alguma coisa, mas está muito complicado já. Então, olha, o que eu fiz? Já pensando, eu fui lá, comprei umas sopinhas enlatadas, uma sardinhazinha, uma coisinha. Não me desesperei. O que ele fala ali? A gente não tem que viver angustiado e aflito. Mas a gente tem que saber que a gente tem que ter a providência, tem que prover aquilo para nós, né? O homem angustiado está sempre aflito e sempre doente do espírito. Doente do corpo e doente do espírito. É uma tal de uma gastrite que não acompanha a gente para a vida toda, é uma sinusite, é uma rinite, é uma ite da vida, né? A gente vira realmente o time da Eslováquia, tudo com zite no final, né? Todos os ites a gente tem. Então ele diz, o Pai Celestial sabe do que precisamos, efetivamente, e nos concederá as suas bênçãos, pois a felicidade faz parte da nossa destinação espiritual. E muitas vezes nós não recebemos, porque nós não sabemos pedir. Muitas vezes a gente diz assim, graças a Deus que eu não recebi aquilo, né? Eu contei para vocês a história da mulher que viveu 10 anos com um rapaz, viveram bem e tal, mas aí o casamento degringolou e acabou, ele pediu o divórcio. Todos os dias ela orava pedindo a Deus que aquele homem voltasse. Porque o amor, né? Oh, Deus, eu não vivo sem aquele homem e tal. E quase que ia entrar no processo de depressão. E os amigos chegaram, vamos sair, vamos jogar, vamos brincar, vamos pra praia. Ela começou a sair, cortou o cabelo, ficou magra, ficou bonita, sarada. E dizia, Deus, eu não quero que aquele homem volte mais, não. A gente tem que saber o que quer pedir, gente. Porque se pedir, dá-se-vos-á, a gente tem que saber o que pedir, não é? Pedir alguma coisa que realmente vale a pena. Mas eles, quem sabe, um dia não volta, né? Ou não, ela vai arranjar um outro companheiro, e ele outra companheira, né? Que já está mais adiante. E vai viver felizes para sempre, porque a nossa destinação é a felicidade, né? Então, Jesus está nos dizendo isso nesse capítulo. Olha os lírios do campo, observa, pare, pense tem um tempo para você analisar, para você poder tornar intrínseco, para você saber de suas conquistas, para você saber de suas mazelas. A gente não para, não pensa mais. Diferente, distração e lazer. Lazer, você vai para a praia e joga voleibol. Distração, um cachorrinho que brinca com você, um gatinho. A gente tem que aproveitar essas oportunidades da vida e olhar os lírios do campo, como Jesus nos diz, né? Então ele diz assim, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, como fazem os pagãos, né? Que o nosso Pai tem na sua cidade. Mas buscai o que primeiramente? O reino de Deus e sua justiça, que todas as coisas vos serão por acréscimos. Veja só, buscai primeiramente o reino de Deus. Então a gente sai da materialidade e vamos para o campo espiritual. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Isso é uma coisa que eu fico pensando todos os dias quando eu escorrego. O reino de Deus está dentro, não está fora. Então, veja só, mas então quer dizer que está tudo bonzinho aqui dentro? Está tudo organizado? Toda paz, toda brandura está aqui dentro? Não, não é isso. Quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus e o reino está dentro de nós, é porque uma vez que já sabe, vamos nos tornando conscientes do que nós temos, nós vamos trabalhando aquilo e nós vamos tendo os frutos, que é a brandura, que é a pacificação. Então não está fora. Não é o outro que vai me trazer isso. Buscar primeiramente o reino de Deus está dentro de nós. E hoje eu vejo que depois que eu me pacifiquei um pouco, né? Depois que eu me pacifiquei um pouco,
Como as coisas mudaram. Como o reino de Deus vai sendo estabelecido na brandura, na mansuetude, já não respondo mais. É claro que às vezes eu não deixo o outro passar na frente lá no trânsito ainda, né? Como eu falei domingo. Mas eu vejo os frutos disso aí. A gente olha as coisas de uma forma diferente. Olha o outro de uma forma diferente, a gente se torna mais doce, porque não é o outro que está trazendo isso, é você que vai tomando consciência dessa necessidade, dessa mudança íntima, para que esse reino de fato se estabeleça. Não é fora. Como a gente leva tempo para entender isso, né? Busca o que está dentro. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Isso é uma chamada para nos dizer que Deus cuida de nós. Que existe a providência de Deus, velando por nós, os seus filhos. Então, a única condição para alcançarmos a felicidade verdadeira é, primeiramente, buscarmos o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos serás concedido. Pensa aí, se eu busco, porque eu sou impaciente, sou nervosa, busco me pacificar, quando eu sou atingida lá fora pelas intempéries da vida, eu já vou reagir de forma diferente, exatamente, ó. Me será concedida a mansidão e a paciência, porque eu fui buscar. Que esse seja o nosso principal objetivo, né? O Emmanuel vai dizer no Vinha de Luz o seguinte: se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente como somos nós, vela em favor dos seus filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? Que dizer? Que dizer da paternidade divina? Que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas ele diz assim, o Senhor é meu pastor e tudo eu tenho. Tudo está nas minhas mãos. Ele diz, nada me faltará. É proporcional, não é excesso. Não, nós não ficamos sem esse amparo divino, né? Então, interpretadas as palavras seriam, se a gente interpretasse isso, né? Interpretadas a letra ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limita-se a esperar passivamente, suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Então, quando a gente busca e a gente encontra, a gente alarga o horizonte, não só para nós, mas como para o outro. Observai que Deus provê para nós todas as coisas, mas que nós, como já abastecidos, temos também que ser provedores do espiritual e do material. Eu fiz uma pesquisa, não consegui os dados mais recentes, eu fiz esses dados aí, mas pelo 3º ano consecutivo, as Nações Unidas registrou um número de aumento de pessoas passando fome no mundo que subiu de 815 milhões de indivíduos em 2016 para 825 milhões em 2017. Gente, a cada 4 minutos morre uma pessoa de fome. E essa semana eu tenho um roommate que ele é maravilhoso e eu gosto de comer o miolo do pão. Imagina que eu comer casca, comer as coisas que estão fora do pão. Eu quero comer o miolo, né? Aí eu pego aquele pãozinho de caixa e vou comendo os miolos. E as pontas vai ficando. E ele foi observando aquilo. E essa semana acabou os miolinhos, só ficaram as 2 pontas do pão. Aí eu disse, eu vou comer isso ou não vou, mas comer essas pontas, eu disse, eu vou comer. Porque tinha até um outro pacotinho fechado do pão, né? Eu falei assim, eu vou comer, porque em algum lugar do mundo alguém está precisando desse pão e eu vou jogar fora isso? E eu comi aquele pão. E mais tarde ele disse a mim assim, você comeu as 2 cabecinhas do pão? Eu falei, eu comi. Por que você comeu o que eu queria comer? Eu falei, achei que você não queria. Eu até pensei até em jogar fora. Se você é doida, aquilo quando a gente põe uma pasta de amendoim, fica direitinho, porque não vaza. Aquilo é uma delícia de comer. E eu fiquei pensando, aquilo que a gente acha, né? Que não, o outro já valorizou. Então, quando Jesus fala para a gente olhar os lírios do campo e que ele não abandona ninguém, ele está esperando de nós também, que nós observemos o outro com amor e que a gente vá na direção do outro no sentido de mitigar a fome do outro.
A gente precisa pensar um pouco mais nisso, né? Eu sei que aqui tem pessoas que trabalham com o Haiti e outros lugares. Vamos abrir o nosso coração, porque nós já observamos os lírios e os pássaros. Nós sabemos que eles, na dificuldade, com toda a dificuldade que tem, constroem, mas a gente precisa da ajuda. Se a gente precisa do Pai Celeste, o outro também precisa da ajuda. Nós somos as mãos de Deus aqui na Terra. Vamos pensar com mais carinho nisso, né? O Evangelho vai dizer: a terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. Gente, nós poderíamos acabar com a fome do mundo, mas a gente não acabou ainda com a fome do egoísmo, do orgulho. Jesus nos chama para sair, observar, não é só para saber que ele providencia para nós, mas que nós podemos providenciar também para o outro. E às vezes a gente vê uma figura nessa na internet, né? Onde um cara vai ali, chega perto de encontrar e retorna desanimado, não conquistei, e o outro vai ali cavando, e a gente fala: ó, aquele primeiro lá é um cara maravilhoso, é um cara com muita força, mas a gente não para observar que muitas vezes aquele que não conseguiu foi por falta de algo fundamental. O primeiro, ele teve informação, por isso ele está indo à frente. Ele não parou. Não é porque ele é o bambambam, é porque ele tinha informação que ali tinha, e ele ia cavar, ele ia buscar e ele ia conseguir. Mas o segundo não teve informação, por isso desistiu. Não é por ser fraco. O Evangelho nos chama a essa visão, que muitas vezes o outro não conseguiu ainda ter, ou conseguiu o pão de cada dia. Não é porque muitos, né? Eu não estou falando, a gente sabe que a gente tem que guardar as devidas proporções, mas muitos não tiveram informação, a oportunidade de ir buscar, e cabe a nós direcionarmos. Então, quando a gente vê algo assim, o Evangelho nos chama para olhar com outros olhos. Nem sempre o outro consegue, não é porque não buscou, é porque não teve a informação ou o suporte necessário para que pudesse alcançar aquele objetivo, né? Então, a caridade e a fraternidade não se decretam em leis, o Evangelho está nos dizendo. Se uma e outra não estiver no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Que missão! Nele somos nós. Nele somos nós. Observarmos, sabemos que a providência divina é para todos, mas que às vezes uma boa parte desses todos espera a providência divina através de nós. Vamos contar uma história pequenininha para que a gente termine então o estudo desse capítulo. Ficou tão gostoso, né? Eu não sei para vocês, mas para mim ficou. Não vos afadigueis. Não vos afadigueis. Ainda falando ainda do texto passado, né? Eu botei ali, esqueci de colocar, né? Mas eu vou incluir na mensagem aqui, vai dar certinho. Então a historinha diz assim: de acordo com a Bíblia, o dever de hospitalidade se desenrolava segundo regras precisas. Olha que coisa interessante. O hospedeiro ia ao encontro do hóspede que oferecia a própria casa. As palavras de saudação eram acompanhadas de gestos solenes. Você tem um guest, você tem um viajor, é uma coisa maravilhosa. O hospedeiro se prostrava até o chão. Se o hóspede era conhecido, o abraçava e o beijava. Algumas vezes o hospedeiro se declarava escravo e servo do hóspede, lavando-lhe os pés e oferecendo-lhe o melhor que tinha em casa. Normalmente, mandava matar e preparar um animal que oferecia juntamente com pão fresco. Esse era um costume do Oriente, esse é um costume que os judeus tinham dentro da sua cultura. Até porque eles foram escravos muito tempo, então eles sabiam o valor de não escravizar e o valor de acolher o outro. Você vê, né? Lavava os pés, abria as portas da casa. Como hoje, né? A pessoa chega, a gente oferece logo uma água, o Wi-Fi da pessoa, né? Na nossa casa, né? Um suco, às vezes, a gente não tem, não, mas o Wi-Fi a gente dá logo. Aqui, o Wi-Fi da minha casa, né? E às vezes o hóspede não olha nem para a sua cara. Que belo hóspede, né? Porque já fica ali no celular o tempo todo, naquela agonia, naquela aflição. É uma coisa séria, né? A gente tem que dizer: olha, botei uma cestinha aqui, todo mundo bota o telefone aqui, acabou. Vamos jogar buraco e não tem telefone, porque senão seu parceiro perde, né, a partida, você ali o tempo todo. Mas veja como era a cultura.
Então as pessoas tinham que receber bem. É claro que nem todo mundo fazia isso, né? Nem todos aqui dão o Wi-Fi da casa logo na entrada, né, gente? Naquela época nem todo mundo fazia isso. Para a gente entender o texto, eu trouxe a história, porque Jesus diz assim: não vos afadigueis por possuir ouro, a prata ou qualquer moeda em vossos bolsos. Ele está falando aos seus discípulos, aos seus seguidores. Não prepareis saco para viagem, nem 2 fatos, nem comida, e nada disso. Nem calçados, nem cajado, porque aquele que trabalha merece ser sustentado. A pessoa hoje em dia, né? Jesus manda a gente ir assim, sem eira nem beira para cá do outro, né? Calar 15 dias largado é bom demais. Mas não foi isso. Ele disse lá no final, porque aquele que trabalha merece ser sustentado. Porque o trabalho da divulgação do evangelho era grande. Não se tinha tempo para trabalhar, para parar e plantar e colher e depois ter alguma coisa, comer, sair abastecido para pregar o evangelho. Não, era muito difícil. Era uma outra realidade. Que mudou? Porque hoje a gente vê em algumas escolas religiosas que os dirigentes hoje já não vivem muitos do que se pagam os seus fiéis. Porque os fiéis já abriram os olhos e disseram, ó, vai trabalhar como nós trabalhamos, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, naquela época, Jesus dizia que eles seriam sustentados pela condição. Hoje seria bem diferente, né? E ele diz, ao entrar em qualquer aldeia ou cidade, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-o assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade que no dia do juízo nem Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente que essa cidade. Como eu vi numa família evangélica, né? Tem uma história muito interessante de um cara, vou contar porque muitas escolas religiosas agem assim. Aquela história de quanto mais você ganhar almas para Jesus, mais você vai ganhar terreno de ouro e joias no céu. Então, é claro que eu quero ficar bonita na fita, né? Uma rainha cheia de pérola no céu ia ser tudo na vida, né? Quanto mais almas você ganhasse, então, um senhor que usava arma para acabar com a vida de todo mundo, encontrou com uma dessas pessoas que falou de Jesus para ele. Falou, não mate mais ninguém. Né? Você agora tem que ganhar as pessoas para Cristo. Você tem que fazer com que essas pessoas aceitem essa mensagem dessa religião, porque quanto mais você ganhar para Cristo, mais você vai ter joias e vai andar em ruas de ouro no céu. E você aceita Jesus? Ele disse, claro. Até eu que sou boba, né, gente? Claro que eu aceito Jesus, né? E agora eu tenho que fazer o quê? Agora você tem que pregar essa mensagem de amor para você ganhar outra. Pois tá certo. Botou a arma na cintura e foi-se embora. Chegou lá e encontrou um cara. E foi falar a mensagem que o cara tinha dito a ele de Jesus. E tal, e falou bonito. Ele disse, você aceita Jesus? O cara falou, não. Eu não aceito Jesus. Ele disse, o quê? Peraí. Tinha um coxo assim, né? O coxo é onde os cavalos bebem água, né? Um coxo bem grande, cheio de água. Ele pegou o cara pela cabeça e enfiou dentro da água. Aí ele disse, ficou um tempo, ele puxou o cara. Disse, e aí, você aceita Jesus? O cara disse, não. Eu não aceito Jesus. Ele de novo. Na água, o cara de novo. Você aceita Jesus? Não. Aí o cara disse, bom, se eu não disser que eu aceito esse Jesus, esse cara, eu vou morrer? Quando ele puxou da última vez, ele disse, você aceita Jesus? Ele disse, aceito. Ele disse, então morre, miserável, porque agora tu tá salvo. Aí afundou o cara. Porque se ele ganhasse aquela alma morresse, como foi dito a ele ia ganhar, né, um passezinho para a entrada no paraíso. Isso é você querer impor ao outro a sua verdade, a sua religião a qualquer custo. Nem que você tem que matar o outro. Porque o outro já aceitou, né? Veja só, quando ele fala assim, gente, sacudir, se aquela pessoa não quiser aceitar, sacode a poeira, não é você ficar com ódio, com raiva porque a pessoa não aceitou. Esquece, releva. Ele não estava preparado para aquilo ainda. Como esse homem que matou o outro, ele não estava preparado, ele entendeu tudo errado. Talvez a mensagem não tenha sido passada corretamente.
E ele reproduziu literalmente. Nós não podemos reproduzir literalmente tudo isso. A gente tem que trocar em miúdo, mastigar, e a gente assim ainda não entende. Quando chega lá fora, a gente fala assim, olha, na hora do passe, você se sereniza, você fica tranquila para que você receba esses fluidos maravilhosos. A pessoa está ali na fila com o telefone. Quando eu chegar em casa, tu me paga, viu? Vou me acertar contigo chegar em casa. Só não vou fazer isso agora porque eu estou tomando um passe. Ou então ele fala, nossa, eu não posso pensar nisso agora não, vou tomar um passo, mas depois que eu sair daqui, vira um giraia. Vira um giraia, né, quando sair daqui. Mensagem mal entendida, né? Então não foi isso que Jesus disse. Se o outro não quiser aceitar, se o outro não quiser entender, não foi o tempo do outro. Aí o que a gente faz, né? A gente não se despreende disso, dessas coisas que a gente tem que ir na propagação do evangelho, da doutrina. A gente não se desprende. Ou então a gente acha que a gente tem que levar uma vida franciscana. Assim, não é isso. É quando nós ficamos psicologicamente perseguindo o outro, né? As pessoas. A gente quer estar no controle de tudo. A gente quer impor de todo jeito o ritmo nas consciências, interferindo nas consciências das pessoas. Não é isso. Se a gente não abrir mão desse controle, a gente não vai fazer esse trabalho intrínseco, a gente não vai atingir o reino que está dentro de nós. A gente tem que se despir dessas coisas. E é a amorosidade. É a amorosidade. Eu cheguei ao espiritismo pelo amor de uma amiga minha, que dizia, você tem que ir ao centro espírita. Eu dizia logo para ela, vai me dizer qual é os números da cena? Olha a amorosidade que essa criatura teve comigo. Não, não é bem assim. Né? E até hoje eu estou esperando os números da cena, que não veio, né? Então, quando Jesus fala disso, ele está falando da providência divina, né, que todos nós seremos alcançados, e nós não podemos fazer isso violentando as consciências dos outros. Ser digno aquela casa não seria digna, não é porque era indigna. Vamos fazer uma leitura. Aquela casa não estava preparada para receber aquela mensagem ainda. Não estava. E quantas pessoas a gente conhece que vê o espiritismo, recebe aqui aquilo que precisa e vai embora, a gente fica lá. Chegou lá no espiritismo, fez isso, depois foi embora. Era o que ele precisava. Não estava preparado para dar continuidade, a gente tem que respeitar isso, né? A gente tem que respeitar o momento em que as pessoas precisam fazer essa conexão íntima com Deus e aceitar esse convite de Jesus, não é pela nossa imposição. Então, se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos, ponham-se a caminho das minhas provisões. O mundo mudou, a gente não pode entender dessa forma, achando que Deus vai dar tudo, eu me sento lá e acabou. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Porque ele é o nosso pastor e nada falta. Aos demais, ele nada tendo, não despertaria a cobiça que os recebesse. Era um meio de se distinguir dos egoístas, os caridosos. Então, se eu chego quantas vezes a gente se aproxima das pessoas pelo que as pessoas têm? Porque elas nos darão visibilidade, porque elas vão trazer alguma... Porque, vou me ligar a fulano de tal, porque ali tem. Então, Jesus diz, não vá com nada para que você não desperte. Hoje em dia, eu digo sempre, se eu ganhasse na cena, eu ia ficar mendigo. Porque quanto mais você se enche de coisa, mais você atrai, né, gente? Bota um chinelo, um rasteirinho ali, vai andar fazendo turismo aí com um embornal, que é isso aí, ó. Para não chamar a atenção, para que os caridosos pudessem abrir as portas para receber e ouvir a mensagem de Jesus. Porque não foi nos palácios que ele falou isso, não. Foram para nós, os viajores deste mundo, né? Por isso, Jesus diz, procure quem é digno de vos hospedar, quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem o que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles é que os reconhecereis. Então, nós devemos ter isso em mente, que serão atraídos para nós, não pelo que temos, mas pelo que somos. Lembra que no começo eu falei que o mais importante ali era a gente entender a diferença do ter e do ser, né? Kardec vai nos dizer, a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas e as mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. Não vê um Chico
não teve riqueza, mas nada nunca faltou àquele homem. Porque nós temos a providência divina, está bem descrita no capítulo 2 da Gênesis, gente. Pode dar uma olhada lá. E Leon Denis vai nos dizer, é o Espírito superior, a providência divina, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o consolador invisível, cujas inspirações reaquecem o nosso coração, é o farol na noite para a salvação dos que erram sob o mar tempestuoso. A gente nunca consegue ver dessa forma, porque a gente ainda está muito arraigado na materialidade. Então, gente, quanto àqueles que Jesus falou que não quisessem receber, eu já tinha comentado, né? A gente tem que olhar com outros olhos. O Espiritismo, o mesmo diz hoje o Espiritismo seus adeptos, né? Não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe sua crença, a fim de adotar a nossa, né? Lembrai-vos do Cristo, outrora o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. Ninguém tem que matar ninguém para possuir nada, nem para poder professar fé nenhuma. É algo interior, é algo que brota, é algo que a gente vai levando com amorosidade o outro a entender. Finalizando, eu vou terminar hoje com André Luiz, né, que diz o seguinte. Foi Lisas que disse, né, André Luiz? Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre existe 3 requisitos fundamentais. O saber, primeiro, nós temos que saber como procurar, como buscar. Segundo, desejar. Nós temos que desejar as nossas melhoras. Nós temos que desejar progredir, porque lembra? Trabalho e progressão. Saber. E o terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa no bem, trabalho persistente e merecimento justo. Que Jesus nos dê sempre a luz para saber, para nos ensinarmos a buscar o que realmente nós precisamos, materialmente e principalmente espiritualmente. Muita paz e muita luz e muito obrigada.